Meus amigos, esse vídeo é para falar da desastrosa política externa alemã. E para falar da desastrosa política externa alemã, é preciso falar desse senhor que vocês estão vendo, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Heiko Maas. Pois bem, para falar de tudo isso, da desastrosa política externa alemã, do desastroso ministro das Relações Exteriores alemãs, é preciso falar um pouquinho da história alemã. Durante os anos 40, o exército alemão dava mostras de superioridade absoluta. De 1940 a 44, o exército alemão parecia ser invencível, dominaria toda a terra. Era o que muitos diziam. Pois é. Perguntamos onde está o exército alemão hoje, o poderoso exército alemão hoje. Nós sabemos que os Estados Unidos venceu a guerra, a Alemanha foi totalmente destruída e hoje o exército alemão, que faz parte da Organização do Atlântico Norte, a OTAN, faz treinamentos com cabos de vassoura, porque não tem dinheiro para modernizar o seu arsenal. Pois é, acontece que é preciso entender quem de fato ganhou a guerra. Tudo indicaria, em determinado momento da Segunda Guerra, tudo indicava que a Alemanha sairia superior, enfim, e dominaria o mundo, pelo menos por 1000 anos, já que Adolf Hitler era modesto. Quem dominou o mundo foram americanos de um lado e russos de outro. Fim de papo. O mundo foi dividido em duas partes, capitalista e comunista, e começou a Guerra Fria. Onde está o exército alemão? Não estava. Tinha acabado. Mas por que Rússia saiu vencedora dessa história e, aliás, tomou uma boa parte da Alemanha para si? Porque isso já quem explicou muito bem foi o professor Olavo de Carvalho. Joseph Stalin, que era um gênio do mal, porém um gênio político, usou Adolf Hitler para ir na frente. O exército, as pretensões megalômanas de Adolf Hitler ganharam todo o apoio no início de Joseph Stalin. Vá, meu filho, conquiste o mundo é seu, domine-o. Stalin sabia que em determinado momento Hitler ou se viraria contra ele mesmo, como aconteceu, ou padeceria do inchaço que Alexandre o Grande padeceu, conquistaria muita coisa e não teria forças para proteger esse mundo de coisas conquistadas. E não deu outra. A Alemanha foi se quebrando aos poucos, principalmente porque ousou entrar na velha Rússia para dominá-la. Lá perdeu para o frio, para variar. Napoleão Bonaparte já tinha sofrido a mesma experiência. E daí, do enfraquecimento alemão, surge a força da União Soviética. Tanto é que ficou com uma boa parte de Berlim para si. Bem, por que estou dizendo tudo isso? Porque é bem possível que a Rússia de hoje esteja usando da mesma tática do velho Stalin. Primeiro, fabricou um líder político como Angela Merkel, que foi hábil e competente a ponto de hipnotizar o alemão em relação à sua pátria, aos seus valores. Pegou um alemão já em fim de carreira, vamos dizer assim, um nacionalismo em fim de carreira, um alemão esgotado por anos de riqueza, um alemão que virou as costas para o cristianismo, e fez com que esse alemão abrisse os seus braços para os imigrantes do mundo todo, principalmente da África e países do Oriente Médio. A Alemanha está totalmente tomada por dentro. O prazo de validade de Angela Merkel está se esgotando. Ela já cumpriu o seu papel.
Qual é o papel? Qual foi o papel de Angela Merkel? Quebrar a Alemanha por dentro. Mas para isso também havia um propósito. Não pensem que a Alemanha está quebrada, porém isenta de alemães. Não, lá ainda existem alemães. E desses alemães, ou melhor, nesses alemães, no coração desses alemães, está brotando de novo o sentimento de nacionalidade, o sentimento de nação, a ideia de nação, ou melhor, não de nacionalidade, mas de nacionalismo. Na calada da noite começa a surgir uma nova ideia e uma nova força, um novo anseio por nacionalismo. Quem sabe tudo isso foi projetado lá, desde as salas do fabuloso, do imponente Kremlin. Vamos criar o caos na Alemanha para depois vender a ideia de força, de tradição, de patriotismo, enfim, tudo isso que Vladimir Putin tem vendido, a ideia eurasiana da grande Rússia, do conservadorismo, da Rússia, da Santa Rússia e assim por diante. E estão esses mesmos russos que colaboraram para a destruição moral, para a destruição espiritual da Alemanha, estão colaborando agora ou fomentando agora o retorno do nacionalismo, da ideia do nacionalismo. E quem poderia encabeçar tudo isso, já que o prazo de validade de Angela Merkel está se esgotando? Pois acreditem, está sendo preparado pela Rússia este senhor aqui que eu acabei de mostrar. Vou mostrar de novo. Heiko Maas. Heiko Maas. O que tem Heiko Maas de tão interessante para servir aos propósitos do ressurgimento, quem sabe, do nazismo, do neonazismo? Ressurgimento do neonazismo fica estranho. Ressurgimento do nazismo. Ele é ideologicamente muito ligado ao nazismo. Por quê? Porque suas ações têm demonstrado isso. Não existe nada mais desastroso hoje no mundo para o Ocidente do que a política externa alemã. A política externa alemã está de namoros com o Irã, apoiando o desenvolvimento das centrífugas iranianas, a fabricação da bomba atômica pelo Irã, não quer participar de uma coalizão marítima para proteger os petroleiros que circulam pelo Golfo Pérsico, não quer investir 2% do PIB na OTAN, disse que não vai fazer isso, essa política externa alemã não quer mais nada com a OTAN, virou as costas para os Estados Unidos, literalmente dando uma banana a Donald Trump, e pior, muito pior, não quer saber de relação nenhuma com Israel. Esse senhor que vocês estão vendo, Heiko Maas, tem gerado muito ódio em Israel por seus discursos quase que literalmente nazistas. Acreditem se quiserem. Os israelenses, estou aqui no Jerusalém Post, estão iradíssimos com Heiko Maas, porque Heiko Maas disse que entrou na política inspirado pelo que aprendeu sobre Auschwitz. Auschwitz foi um campo de concentração na Polônia, um campo de concentração nazista para queimar literalmente judeus em escala industrial. Ele disse que entrou na política inspirado pelo que ele aprendeu em Auschwitz. E os judeus brabinhos dizem: pare de falar isso, porque não é verdade, você não aprendeu nada com Auschwitz. Quem diria que um dia eu diria que os judeus estão sendo ingênuos? Ou, pelo menos, interpretando o que disse Maas de forma errada. Ele aprendeu sim, e muito, com Auschwitz. Só que em outra perspectiva. Até depois.